Eu costumo dizer que o dinheiro ele é como um ponto neutro. Ele não é nem negativo e nem positivo. Então, nesse sentido, nós podemos dizer que com o dinheiro nós fazemos coisas boas ou coisas más. E eu falei isso também em outros vídeos. Só que hoje eu vou falar especificamente porque eu acredito que pode ser ruim você ter muito dinheiro. É ruim você ter muito dinheiro porque o dinheiro ele pode facilitar muito a sua vida. Nossa, mas isso é um contrassenso. Quem é que não quer facilidade? Eu disse facilitar muito a sua vida. Porque quando a sua vida é muito facilitada, ela vira um tédio. Não importa o que você tenha, não importa o que você deixe de ter, ou enfim, ela vira um tédio. Nós temos casos aí de grandes personalidades que entraram em depressão, tinham realmente muito dinheiro, de grandes personalidades que entraram aí numa situação de tristeza, de tédio e tinham muito dinheiro. O fato é que a situação contrária, ela também se aplica. Se você tiver também pouco dinheiro, muito pouco dinheiro, via de regra, a sua vida ficará bem dificultada. Então, de fato, o dinheiro ele é um ponto neutro. A grande questão, e eu acho que é importante que se destaque, é que nós devemos ter equilíbrio, inclusive no dinheiro. Há quem diga que é desejável que você tenha cada vez mais dinheiro, mas o fato é de que são poucas as pessoas que, diante de muito dinheiro, conseguem ter o equilíbrio mental e emocional para lidar com ele. O fato é de que são poucas as pessoas que, quando se veem numa situação de muito dinheiro, conseguem talvez ter o tempo para dizer, tá bom até aqui. E não é uma questão de perder ou não perder, de ter ou não ter ganância, ou de ter ou não ter, enfim, ambição. Aqui, ganância e ambição, ainda a minha mente não consegue observar a ganância e a ambição como a mesma coisa. Eu vejo a ambição talvez como uma conotação um pouco mais positiva e a ganância como uma conotação mais negativa. Mas o fato é de que nós não devemos condicionar a nossa felicidade simplesmente à obtenção do dinheiro. Condicionar a nossa felicidade a também não obtenção dele. Uma vida cheia de facilidades é uma vida que ela perde sentido logo de cara, porque você, para a resolução dos seus problemas, você tem o dinheiro para resolver ele. Você não consegue, enfim, lidar com alguns dilemas da vida de uma maneira mais criativa, por exemplo, do que quando você não tinha dinheiro. Quando você tem pouco dinheiro e quando você está naquela situação, perdoe-me a palavra, na pindaíba, é muito natural que floresça dentro de ti um senso guerreiro, de luta, de combate, e floresça inclusive muitos aspectos da criatividade. A facilidade, ela vai fazer com que muitas vezes você estagne em seu crescimento. O excesso de facilidade. Mas, como disse novamente, a falta de algumas facilidades, de alguns confortos, de algumas realizações, também ela poderá obstruir a sua criatividade, poderá obstruir o seu próprio crescimento, né? A sua própria capacidade de observar além no horizonte. Isso com pouquíssimo dinheiro e isso com excessiva quantidade de dinheiro. Portanto, quando alguém
for falar para você e for ousar comparar a vida de um magnata, de um bilionário, quem dera, eu digo com toda sinceridade que eu não gostaria de ser um bilionário, eu não gostaria de ter o dinheiro de um bilionário, e porque talvez eu não gostaria nem de ter talvez alguma posição de extrema visibilidade, extremo poder, mas enfim, nós não podemos falar daquilo que não vivemos. Gabriel, você foi rico? Não. Você foi extremamente pobre? Também não. Mas o fato é que você precisa se virar com alguns dilemas e algumas questões da sua vida. Essa é a questão. Eu preciso me virar com alguns dilemas e algumas questões da minha vida. Se a morte ela vai chegar, e é verdade que ela vai chegar, então nós devemos pensar com relação à morte. Devemos pensar a respeito da morte. Existem questões mais transcendentais, esse canal aqui ele não focaliza muito em religião e espiritualidade, mas lanço a pergunta, será necessário, será preciso você pensar a respeito de alguma realidade que ela transcenda a sua própria vida? Simplesmente uma pergunta que lanço ao ar. Será necessário pensar nos seus erros? Será necessário pensar nos seus acertos? Será necessário você refazer a rota? E digo mais, será necessário você revisitar paradigmas que você acredita? O que são paradigmas? Paradigmas são como cosmovisões. São conceitos, bases, princípios que você acredita como se fossem rochas, alicerces, bases, chão firme. E uma das coisas mais difíceis para nós humanos é mudança de paradigma. Porque a mudança de paradigma envolve um conceito que eu também trago da teologia, que é o conceito de metanoia. Conceito de mudança de mente. Então, quando nós temos a mudança de paradigma, a nossa vida inteira ela muda. Sabe, quando existe a mudança de paradigma com relação a coisas que você acreditava antes que você não acredita mais porque são bases, são princípios. Mudança de paradigma com relação à compreensão do que é família. Mudança de paradigma com relação ao que são finanças. Mudança de paradigma com relação ao que é certo e ao que é errado. Se você tiver esse tipo de mudança, você perceberá notadamente que sua vida mudará completamente. Porque são bases, são alicerces. E olhe, eu tenho uma notícia difícil para você. Se você mudar o seu paradigma, você mudará toda a estrutura dos seus antigos paradigmas. Você terá que derrubar tudo aquilo que está construído debaixo dos paradigmas antigos. Você tem uma casa, você construiu essa casa. Vamos imaginar que o alicerce desta casa, né, a base são os seus princípios. E sobre os seus princípios, você começa a sua construção. Então, só sobre seus princípios você coloca os tijolos. Os tijolos são os conceitos. E aí, o que é mais visível seriam as questões materiais. Que sobre tais princípios que você constrói toda a sua vida. Então, quando você está disposto, ou pelo menos está aberto a mudar a sua base principiológica, pelo menos
faça a suposição de que talvez alguma base principiológica sua, alguma base moral, alguma base no tocante a princípio de você talvez possa estar equivocada. Talvez alguma base, algum princípio com relação a finanças, algum princípio com relação a certo e errado, alguma base, algum princípio com relação à dinâmica dos relacionamentos possa estar equivocada, ou talvez se não equivocada, mas incompleta. Então a estrutura ela pode começar a ficar um pouco danificada, ou talvez, enfim. E aí, levando em consideração que talvez essa base não esteja totalmente estruturada, você começa a pensar, bem, eu preciso buscar conhecimento, eu preciso buscar sabedoria. Só que você, em primeiro lugar, você precisa estar aberto para isso. Entender que pode haver algum tipo de dano na estrutura da sua casa, que pode haver algum tipo de consequência que poderá ser acarreada no futuro. Com essa pressuposição, com este argumento, com esta premissa de estar aberto a essa nova estruturação, você segue o seu caminho. E aí, seguindo o seu caminho, e você realmente descobrindo bem sobre estas bases que eu vou me edificar, eu vou ter que agora destruir tudo aquilo que está sobre esta base, porque a construção está comprometida. E o processo de destruição de tudo aquilo que está sobre a base, ele é doloroso. Porque antes você tinha até que uma casa, tá certo, comprometida e prestes a ruir, mas ela ainda estava lá. Pessoas viam, pessoas observavam, pessoas até viam pintura sobre essa casa, mas você descobriu que a estrutura dela estava danificada, que ela estava prestes a ruir. E você pegou ali as suas ferramentas, os seus utensílios, a sua marreta e começou a destruir toda a sua casa. E aí, o que restou? Escombros, destruição, poeira, e ainda você vai ter que cavocar ainda um pouco mais a terra, deixar tudo no zero, para daí você reestruturar tudo novamente. Essa é a realidade, né? É claro que metafórica, da construção dos paradigmas. Uma coisa que nos amedronta como humanos é a gente chegar à possibilidade de deixar de acreditar em alguma coisa que nós nos apegamos muito. Isso é um dos nossos grandes medos. Da gente ter a sensação de que tudo que nós acreditávamos, nós achávamos que aquilo era o certo e na verdade aquilo não é. Nós achávamos que aquela maneira de se viver era a maneira que deveria ser vivida e no final das contas essa não é a maneira como deve ser vivida. E na verdade isso é um grande medo. Isso nós vemos muito claramente com relação a debate político. Nós vivemos aqui num país que ele é extremamente polarizado. Você já ouviu esses vídeos na internet? É que muitas vezes alguns expoentes ali, e sempre são da extrema. Vocês conseguem concordar comigo? Extrema direita ou extrema esquerda? Muito embora eu esteja tendente ao pensamento, algumas teses da direita, mas isso ocorre em diferentes segmentos e sempre extremistas. Um esquerdista extremo, ele é contrariado e alguém apresenta provas diante dele, irrefutáveis, de algumas situações que acontecem
ou de erros que aconteceram em governos, por exemplo, ditos da esquerda. E a pessoa começa a negar aquilo. O contrário também existe. E a pessoa começa a negar aquilo. Se você observar na história, e nós vemos isso em universidades, determinadas pautas em universidades, elas acabam sendo até sofrendo algum tipo de preconceito, pautas de discussão, porque não é uma pauta que segue a linha de pensamento de uma determinada universidade. Se você observar claramente, você verá que isso acontece em diferentes tipos de segmento. E eu, como um teólogo, bacharel em teologia e também bacharel em direito, não poderia eximir as disciplinas que eu tenho maior contato deste tipo de situação. Também acontece no campo religioso, também acontece no campo da teologia e no campo jurídico. Se você observar, né, e um dia tiver curiosidade, não através de vídeo de YouTube, porque vídeo de YouTube, meus amigos, é muito superficial. O que vai te dar profundidade são os livros. Sempre vou falar sobre a importância dos livros. Então, se você estudar sobre a história da igreja, e aí quando eu falo de igreja, meus amigos, eu estou falando desde o período do monasticismo, né, até, por exemplo, como que surgiu a história do neopentecostalismo, enfim. Mas a história, de uma maneira geral, você perceberá que sempre quando existe um tipo de movimento, existe um outro movimento que ele está caminhando paralelamente. E existe ainda outro movimento que está caminhando paralelamente a esses outros. São histórias que elas acontecem simultaneamente. Então, vamos pegar um exemplo aqui da história, né? Vamos falar história da teologia ou história da religião. Dentro da questão que envolve, por exemplo, você teve ali eu vou falar desta maneira, mas o catolicismo, né, a igreja oficial de Roma. E aí, por anos e anos, eles ali com as suas liturgias, ora haviam períodos de grande perseguição com determinados imperadores, ora dava uma afrouxada, uma perseguição um pouco mais leve e tudo mais, e toda aquela coisa. Enfim, surgiu a Reforma Protestante, aquela ideia da fé, da justificação pela fé, que a sua fé ela é individual, a sua relação com Deus é individual, toda aquela coisa, tal. Beleza. Você percebe um movimento, né? Você percebe uma dinâmica, um fato ali daquela ocasião, que era ali aquela teologia, aquela questão toda da igreja romana, e você percebeu um novo movimento, que foi o movimento que aí com Martinho, não só com Martinho Lutero, mas também com outros tipos de expoentes, né? Ele foi um expoente, mas isso vinha acontecendo também com outros tipos de grupos da Reforma Protestante. E aí, quando você tem um movimento, você tem uma força contrária, né, contra esse movimento, e aí você tem um movimento da contra-reforma, entendeu? Que era um movimento que combatia a Reforma Protestante. E dentro do que toca a Reforma Protestante, se você observar atentamente, você verá também que existiram fatos, infelizmente, tristes com relação à Reforma Protestante, assim como a Igreja Oficial de Roma, assim como, se você pesquisar notadamente, sobre o período da Contra-Reforma. Isso é só no segmento religioso? Não, isso não é só no segmento religioso, meus amigos. Isso é também nos demais tipos e diferentes tipos de segmento. Né? Tudo começa pequeno, parece que novo, claro, fresco. À medida que vai ganhando grandes proporções, vai aumentando o número de adesões, de adeptos, de pessoas que vão
aderindo a esse tipo de movimento, seja movimento político, seja alguma agremiação, seja alguma associação, a tendência natural é que, se esse movimento ele ganhar proporções institucionais, proporções mais organizacionais, é quase inevitável que ocorra algum tipo de perversão, de corrupção nesse sistema. Por quê? Porque isso, na verdade, não tem nada a ver com o sistema em si, são as pessoas. E as pessoas sempre, sejam movidos por diferentes tipos de ideias, às vezes errôneas, elas vão acabar se corrompendo. Você percebe essa dinâmica dentro dos movimentos. Agora, o que pode talvez nos trazer esperança dentro desse cenário de sistemas que se corrompem? É que dentro de sistemas, muitas vezes, que eles se corrompem, ou que eles começaram de uma maneira boa, mas eles acabaram talvez se corrompendo, é que dentro de um grande sistema podem ocorrer microsistemas. E a esperança está nos microsistemas. Porque esses microsistemas eles podem também crescer e chegar a um tamanho que fique saudável. Na verdade, não existe uma solução, porque os sistemas eles corrompem porque o ser humano ele se corrompe. O sistema ele não é formado por máquinas, o sistema não é formado por animais. E há quem diga que os animais eles são melhores que os seres humanos. Mas me desculpe você que acredita desta maneira, e humildemente eu falo, eu não vejo dessa forma. O ser humano ele tem incríveis capacidades de torná-lo uma pessoa extraordinária. A única questão é para onde o ser humano ele está caminhando. Para onde ele está caminhando? Se ele tiver a precisão de seus passos, saber onde ele está indo, talvez seja mais fácil ele se encontrar na sua vida. Seja com muito dinheiro, seja com pouco dinheiro. Essa é a grande questão. Dentro do cenário de grandes sistemas, grandes corporações, grandes sistemas religiosos, entendam uma coisa. O que é pior? A destruição total de um sistema e você compromete toda uma rede, ou a reforma desse sistema? É uma pergunta a ser feita. Eu não tenho todas as respostas para isso, porque eu sou somente uma pessoa. Mas, dentro da dinâmica de, por exemplo, de organizações políticas, dentro de organizações do Estado, de organizações da empresa, você tem inúmeras diferenciações. Diferenciações desde a autonomia legislativa até a maneira como que aquele sistema ele vai ser governado. Eu vou dar um exemplo para você. A monarquia, você já ouviu falar das aulas de história da monarquia? O governo monárquico, para você, ele é bom ou ruim? Bem, eu diria para você, depende. Eu tenderia a dizer que não é muito seguro que haja um governo monárquico. Por quê? Porque o governo monárquico ele coloca o poder nas mãos de uma pessoa. É um absolutismo. E um governo nas mãos de uma pessoa é extremamente perigoso. Um governo monárquico, na maioria dos casos, ele vai virar uma ditadura, ele vai virar um império. Por quê? O homem diante do poder, o homem diante do aumento de seu ego, o homem diante do fato de que talvez ele seja grande, poderoso e seu poder seja ilimitado,
ele pode perder sua cabeça e começar a fazer coisas extremamente inadequadas. Ele, como homem, ele poderá deixar de ser homem e ele poderá ser o quê? Um tirano, se tornará um tirano. Mas vamos olhar por outro prisma. Um governo monárquico que ele pudesse estar sendo gerido por uma pessoa boa. Por uma boa pessoa. Ele seria um governo melhor, pelo menos ao meu ver, que um governo democrático. Por quê? Porque você não teria tanta burocracia na tomada de decisões. Nós vemos exemplos na história de alguns poucos monarcas ou reis, enfim, que seja, que tiveram excelentes gestões. Porque você não precisa passar pelo trâmite, você não precisa passar por 2 casas do Congresso para depois ter uma aprovação, 3/5 do voto, não. É diretivo. Você tem conselheiros do rei. O rei, ele tem a sabedoria para escolher esses conselheiros e ele toma a decisão unilateral, rápido. Não passa por diferentes etapas, containers, tanques. Um governo um pouco mais democrático, você tem, mesmo havendo pessoas corruptas, você tem uma garantia legislativa que, né? Você tem um aparato legal que não permite, por exemplo, que aconteça, por exemplo, como acontecia nos períodos do Império, que a pessoa chegava arrombando a porta da sua casa e né, o centurião, o guarda, e ele chegava lá e ele violava, né? Ele abusava das mulheres do local, enfim, coisas, atrocidades que nem convém falar que aconteciam em períodos, enfim, que seja. E você consegue entender? Então, quando a gente fala de grandes sistemas, eu tenho muita ressalva, porque existem inúmeros fatores, né, com relação a sistemas, ideias que surgem na minha mente e que eu vou falando aqui neste vídeo que, com certeza alguma, eu não vou editar. Não vou editar um vídeo que está tendo agora, deixa eu ver aqui, provavelmente o máximo que eu vá fazer, eu vá passar algumas imagens, às 20. O que vocês acham, meus amigos? Vocês estão gostando deste formato de vídeo? Eu estou sentindo algumas necessidades aqui no meu canal, né? Devido à questão da taxa de retenção, eu tenho procurado fazer vídeos ali no máximo de 18 minutos. 18 minutos acho até muito, mas entre 5 e 12 minutos para, enfim, ter um bom resultado. E eu pretendo fazer vídeos mais longos como esse, mais passando algumas imagens de fundo. O que vocês acham? Eu preciso que você me diga se você está ouvindo até o final do vídeo. Porque se você estiver ouvindo até o final do vídeo, diga para mim nos comentários a seguinte palavra: inconstitucionalissimamente, camaleão roxo e... Vamos lá, você tem 3 alternativas para falar aqui, vamos começar. A primeira palavra é inconstitucionalissimamente com cáries. A segunda opção é árvores rosadas que voam em superfícies aquáticas. E a terceira opção é palavras aleatórias que saltam em sua mente. Entendeu? Nem eu vou conseguir falar, enfim. Mas é isso, meus amigos. Eu espero que vocês tenham gostado aí deste vídeo, porque agora não está saindo nada da minha mente e agora eu só estou enrolando sobre meus pensamentos aleatórios.
Se vocês gostam desse tipo de formato, não é aquele formato que é um formato, por exemplo, para você pegar aí no seu dia a dia. O formato de playlist lavando a louça, entende? Eu faço isso. Eu vejo, muitas vezes, pessoas com quem eu quero aprender alguma coisa. Não sei se realmente você vai aprender alguma coisa aqui. Talvez eu até confunda mais somente, eu lance mais perguntas a você, mas veja bem, as perguntas elas são extremamente importantes. Há quem diga que às vezes para o estabelecimento da ordem, a gente precisa das perguntas. Você é o dono da verdade, você é o coach. Eu não sou nada. Sou mais uma pessoa, um ser humano. E com relação a essa questão de coaches, me vem um pensamento de manhã, sabe? Com relação a youtubers famosos, sabe? Às vezes a gente acaba... Às vezes não, né? Essa aqui é uma outra... É um outro paradigma bastante interessante, né? Quando as pessoas elas dizem assim: eu não me importo com a opinião dos outros. Aí ela fala para os outros: peraí, se você está expondo a sua opinião para outra pessoa, você quer que ela ouça a sua opinião sobre o fato de que você não tem opinião, de que você não se importa com a opinião dos outros. Isso é um contrassenso. Se você não se importa com a opinião dos outros, então você não precisa dizer isso. Mas de fato é uma... Como que eu vou dizer? Isso é um comportamento de autoafirmação, de você expor a verdade, de você expor a sua opinião, e não há nada de errado nisso. De você dizer que eu não me importo com a opinião dos outros. Mas de fato, no fundo do coração, Gabriel, eu me importo com a opinião dos outros, sabia? Porque eu sou ser humano e eu digo mais, a opinião dos outros, ela interfere muito em mim. O grande problema não é você se importar com a opinião dos outros. O grande problema é você deixar que a opinião dos outros interfira de uma maneira excessiva na sua vida, de modo que você fique igual como um barco à deriva, que você não consiga mais estabelecer um curso, uma rota, e você dizer assim: olha, eu vou para esse caminho porque eu estudei, eu analisei, eu observei e eu vi que é o melhor caminho. E não importa o que digam, eu vou. Porque no meio do caminho eu vou ter opiniões contrárias. Mas eu vou. Mas por que você vai de teimosia? Eu vou. Eu vi que é melhor, eu estudei, eu vi que é o melhor caminho, eu vou com prudência, eu estabeleci planos B, C, D, enfim, que seja. Enfim, a situação ela é muito específica, tem uma especificidade muito grande com relação à sua vida, o caso concreto, como diz no direito. Eu vou. Você vai sofrer oscilações emocionais por causa de opiniões dos outros? Vai. Pode ser que você mude a sua rota? Pode. E daí se mudar? Bem, não tem problema. Mas dentro daquela dinâmica de que eu vou no sentido norte, né? Talvez, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui. Eu vou no sentido norte e diante de mim eu tenho uma árvore de folhas roxas. E eu falei, eu vou para o norte, para a árvore de folhas roxas. Mas no meio do caminho, pode ser que eu diga: olhe, tome cuidado. Você sabe que no meio do caminho existe um vale, né? E você tome cuidado. Não, eu vou. Você está indo para o norte. É onde você está indo. Só que talvez você tenha que contornar pela encosta para chegar na árvore de folha roxa. Não tem problema nenhum. Você não está sendo uma pessoa sem personalidade. Você está sendo estratégico. Você continua indo para o norte. Há pessoas que falam assim: não, vamos para o sul. Você vai para o norte e depois você percebe: caramba, essa árvore eu pensava que era de folhas roxas, mas daqui eu estou percebendo que é uma árvore de folhas marrons. Eu vou para o norte, mas eu vou aqui colocar 15 graus à minha direita e vou continuar indo para o norte.
Não vou mais para a árvore de folhas roxas, mas meu objetivo era ir para o norte. Eu estou firme nos meus passos. Diferentemente seria se você fala, eu vou para o norte. E aí, a primeira dificuldade que acontece, enfim, você tem ali um grande predador na sua frente, e aí, ao invés de você continuar, você volta com medo dele. Não, espere. Fique atrás de uma moita, fique ali observando o movimento, espere ele ir embora. Use os recursos que você tem, armas, enfim, um arco e flecha, para você se defender desse animal. Ele foi embora, continue sua rota. Continue indo para o norte. Entende? É diferente. Eu vou para o norte. Aí há pessoas que falam, vamos para o sul. Mas você percebe que no sul não há muito o que fazer. Eu quero ir para o norte. Você entende? Não precisa, não é ferro e fogo nessa vida. E por isso que eu digo, não falar que você não se importa com a opinião dos outros é mais uma grande hipocrisia. Na verdade, é uma grande hipocrisia. E há quem diga que, veja bem, eu não faço tal coisa porque eu sou um hipócrita. Muito bem. Eu não pertenço a determinado sistema porque eu sou hipócrita. Muito bem. Então eu não vou fazer isso. Você quer saber uma realidade? Todos nós somos hipócritas. Se eu não me engano, eu posso estar falho. Depois dê uma pesquisada, mas a palavra hipócrita, ela tem o sentido de você ser um ator. Ator. E se a gente for lá na literalidade, todos nós somos atores. Porque nós precisamos do filtro ali, aqui na nossa mente para viver bem em sociedade. Imagina só se você não tivesse o filtro. Se você falasse tudo que salta à sua mente. Verdadeiramente, os relacionamentos seriam insustentáveis. A vida ela seria insustentável. Se o número de divórcios aumentaria, casamentos nem aconteceriam na verdade. Todos nós, meus amigos, somos hipócritas. Uns mais, outros menos. A grande questão é como que nós vamos lidar com esses filtros. Esses filtros. O que eu falo, o que eu deixo de falar, é o momento de falar, é o momento de não falar. Todos nós somos, uns mais, outros menos, mas todos nós somos hipócritas. E dentro deste julgamento implacável de que todos nós somos hipócritas, logo estamos no mesmo barco. Claro que dentro deste barco, como disse, existem pessoas que são imorais, existem as pessoas de bem. Mas de fato, acredito que usar o argumento de que eu não vou para tal coisa porque eu sou um hipócrita, então você deverá construir uma cabana no meio do mato e não conviver com ser humano nenhum. E outra premissa também que me causa algum tipo de desconforto é a premissa de que, abre aspas, eu sou verdadeiro, eu falo o que penso, eu falo o que vem à minha mente, eu não sou falso. Meus amigos, essa premissa eu não vou dizer que me causa calafrios e arrepios, porque ela não me causa no sentido literal, mas talvez no sentido epistemológico, no sentido conceitual, sim. Eu sou verdadeiro, eu falo o que penso. Então, uma pessoa que é introspectiva, uma pessoa que pensa antes de falar, para não ofender os outros, uma pessoa que mede as suas palavras com cuidado, ela é falsa? Eu não vejo dessa maneira. Uma pessoa que mede as suas palavras, que toma cuidado com as suas palavras, ela não é falsa. Ela pode não ser sábia, né? Ela pode não ser a pessoa mais sábia do mundo, mas também não é a menos sábia. E também, onde que essa pessoa está sendo falsa?
Às vezes, você segurar alguma coisa para você falar é a melhor decisão que você pode tomar. Principalmente em relacionamentos, uma das grandes dificuldades que nós humanos temos é de segurar a nossa língua. A língua é como uma brasa, como um fogo, que se você lançar numa terra e numa vegetação extremamente seca, ela vai se alastrar e você não vai conseguir dar conta. Eu tenho controle sobre aquilo que eu falo. Muitas vezes eu não tenho controle sobre aquilo que eu ouço. E a partir do momento que eu falei uma palavra, ela voa e ela vai para nem sei para onde, principalmente nos tempos de hoje de internet, né? Agora, eu acho que uma das grandes habilidades que um ser humano ele pode ter é a de falar e de ouvir, mas principalmente de ouvir. Principalmente de ouvir. Falar é um pouco mais... é fechar a boca. E confesso que posso estar sendo contraditório neste tema, porque é um tipo de habilidade que eu ainda não tenho. A de falar bem e de ouvir bem também. Mas o fato é de que eu sinto essa necessidade. E veja bem, aqui não é uma necessidade de... Aqui eu não estou falando de habilidade de oratória. Aqui eu não estou falando de ser o mais claro possível para transmitir uma mensagem. Aqui eu estou falando de saber utilizar as palavras certas dentro dos relacionamentos. Estou falando de relacionamentos. Eu costumo dizer que para mim, seria muito mais fácil eu transmitir uma mensagem com vários desconhecidos do que às vezes lidar com tratativas com pessoas muito próximas. Porque a mensagem você treina, você tem os pontos em que os pontos de contato, vamos supor, a pessoa ela vai falar para 100 pessoas, 50, 30 pessoas. No primeiro momento ela pode ter ali uma timidez, mas isso é uma habilidade que isso se treina. Agora, isso se treina, vira quase algo um pouco mais robótico. Agora, robótico não diria a palavra, mas eu não estou sabendo utilizar outra palavra. A habilidade de você se relacionar é muito dinâmica, porque existe o temperamento da outra pessoa. Né? Eu costumo dizer que todos nós temos diferentes personalidades, somos pessoas diferentes. Dependendo da pessoa com a qual você está lidando, você vai ter um diferente tipo de abordagem, porque essa é a dinâmica da vida. Não existe uma regra, né? Uma listagem de coisas a fazer para mudar a sua vida. Por isso que, embora os temas das listas sejam temas muito legais, né, que atraiam pessoas no YouTube, já está meio batido esse tipo de questão, né? Porque como que eu vou fazer uma lista de 10 coisas que você tem que fazer se eu não te conheço? Entende? Agora, é diferente se eu falar para você 10 princípios que você pode aplicar na sua vida. Mas daí você poderia dizer, qual é a diferença entre princípio e lista? Toda a diferença. O princípio, ele é atemporal. A lista, muitas vezes, é temporal. O princípio, ele é basilar. A lista, ela é aquele tijolinho que eu disse no começo do vídeo. O princípio, ele não se limita a questões geográficas. A lista, muitas vezes, sim. O princípio, ele é impessoal. A lista, ela pode vir a se tornar pessoal. O princípio, ele é democrático. A lista, nem sempre. O princípio, ele pode ser aplicável a todas as pessoas. O princípio da bondade.
Embora existam pessoas, como nós sabemos, que não usem, mas ele é aplicável, ele está ali para ser usado. Princípio da economia, exemplo da parte das finanças, princípios. Só um momento. Estamos com 45 minutos de vídeo. Meus amigos, vocês gostaram deste formato de vídeo? Este formato de vídeo no estilo lavando as loucinhas. E agora eu vou fazer uma pergunta para você. Você está lavando a louça agora? Sim? Você está agora lavando o quê? A sua xícara? O seu prato? O que você acabou de comer? Diga para mim, você está lavando a louça? Você está lavando a louça? Você faz como eu, que ouve algum tipo de playlist longa e você fica lavando sua louça? Qual é a cor da sua xícara? Por falar nisso, por falar em xícara, eu fiz um texto, né? Eu fiz uma experiência de 30 dias. Eu ainda não fiz vídeo a respeito disso, mas é uma experiência de 30 dias que eu escrevi 30 dias da minha vida. Inclusive, eu tenho 2 vídeos aqui no meu canal falando sobre a escrita. Um vídeo mais antigo, de uma thumb bem amadora, e outro vídeo um pouco mais recente, de uma thumb também menos amadora, mas ainda amadora, sobre o meu desejo de escrever um livro. E segui uma moça já escritora, né? Escritora independente, e eu adorei as recomendações de leitura dela. Inclusive, um dos livros que ela me recomendou tá ali numa das minhas postagens do canal, que eu já me esqueci o nome do livro. E a respeito disso, eu fiz um texto chamado A Caneca. Eu ainda vou fazer uma edição nele e transformar este pequeno conto que eu realizei como que eu vou dizer? Este pequeno conto num formato audiovisual. Por isso e o nome se chama Caneca, e aí eu me lembrei que eu estava falando da louça que você está lavando, né? A louça. Então, a sua xícara, que cor que ela é? Ela é a xícara de algum lugar que você comprou, tipo assim, Campos do Jordão, né? Caneca de Campos do Jordão, Santo Antônio do Pinhal, ou uma xícara que, enfim, Foz do Iguaçu? De onde é a sua xícara? Que cor que é a sua xícara? Enfim. Mas, enfim, sinta-se à vontade para você também não falar do que você está lavando, que louça que você está lavando. Enfim, eu digo que lavar a louça é um tipo de... Se você é um homem casado, é um tipo de ato que você faz para o seu próprio bem. Né? A sua esposa ficará muito feliz se você lavar as louças, e você também mais ainda. Enfim, como diz aquele ditado, bem modinha, entendedores entenderão. Mas enfim, é isso, meus amigos, enrolando para dar aqui 1 hora de vídeo, tá certo? É isso. Eu espero que vocês tenham gostado e falou, até o próximo vídeo. Fala aí nos comentários se vocês gostam, se vocês gostariam desse formato de vídeos muito longos, tipo assim, lavando a louça, né? Mais o formato do áudio. Falem para mim. Se vocês têm algum tipo de sugestão também, enfim, algum tipo de ideia, falem para mim mesmo. Só façam um favor para mim, não assistam, não tentem assistir este vídeo, tá? No dia a dia enquanto vocês estão trabalhando, porque vocês vão quebrar minhas pernas também, né, cara? Vocês vão quebrar minhas pernas, então, né? Aí eu preciso de impulsionamento, né, cara? Eu sou um youtuber. Ai, cara. Então, assim, assistam ali quando vocês forem lavar a louça. Façam esse favorzinho pra mim, dão aquela forcinha. Entende? Porque é isso aí, tá certo? Falou, um abraço.